E aí, gente, tudo bem? Desejar aí um dia bom aí, né, para vocês. Espero que todos estejam bem. Um dia, noite, madrugada, né? Não sei a hora que você está vendo, mas que você possa estar bem aí, né, em meio a tudo isso. A gente ainda não está se reunindo, né, no templo, esperando a autorização das autoridades municipais, né, aí de Belford Roxo, que é importante. Enquanto isso, a gente vai esperando aí em Deus, né? E é sobre essa espera que eu queria falar hoje. A gente tem muita coisa acontecendo, né? E é importante nesse período a gente pensar sobre a paciência também. Muita gente entende paciência como um ato de passividade, né? De ficar de braços cruzados, esperando. Mas no Novo Testamento, por exemplo, o termo paciência é usado para designar vários tipos de comportamentos, vários tipos de ideias. Eu queria pensar em alguns textos sobre isso, que é preciso ter paciência, né? A gente está vendo aí muitos casos de corrupção, né? Em âmbito estadual, municipal, né? Federal. A doença ela não passou, né? O contágio ainda continua alto, apesar da abertura do comércio, apesar dos governantes aí, né, estarem tolerando algumas coisas, né? Isso é preocupante. Ainda não temos uma vacina, não temos uma cura, né, para isso. E é preciso saber esperar essas coisas acontecerem, né? Enquanto a gente espera, né, muita coisa surge, acontece aí na nossa mente, né, no nosso coração. Por isso a paciência ela é algo importante para o cristão, né, para todo aquele que é seguidor e seguidora de Cristo, para que a gente encare esse momento da melhor maneira possível, mesmo você podendo sair mais um pouquinho, né, tudo, mas é bom ter paciência, né? Eu sempre falo para minha filha, né, vocês sabem, a Ariel está aí com 7 anos, né? Mas eu sempre falei para ela o seguinte: paciência é uma virtude, né? E criança, ela quer tudo na hora, né? Tá com fome, tá com sede, quer roupa, quer brinquedo, quer não sei o quê, quer isso, quer aquilo. Aí eu sempre viro para ela: paciência é uma virtude, né? A Sandra ensinou para ela o que é virtude, né? E a gente ensinou para ela o que é paciência, quer saber esperar, né? E criança, obviamente criança, né? Ela me olha com a cara de raiva quando eu falo isso, mas eu continuo falando assim mesmo. Para muita gente eu falo isso às vezes também, porque realmente é algo que nos ajuda a lidar com aquilo que nós não podemos controlar. Eu acho que a pior coisa são situações em que não depende de você. Então, situações que não dependem de você, é preciso ter paciência. Eu queria pensar em alguns textos, né, os termos e significados sobre essa ideia de paciência e como podemos lidar com isso, né? Primeiro, na família. Preciso ter paciência com os nossos familiares. Todo mundo está sofrendo com essa situação, não é só você, né? Seu pai, sua mãe, seu filho, né? Seu cunhado, aquelas pessoas que moram no seu quintal. Se você mora sozinho, né? Também as pessoas que são da sua família, né? Querem te ligar, querem falar, querem conversar. Você às vezes quer falar, quer conversar, né? Então é preciso ter paciência em primeiro lugar com as pessoas da família, porque não é simples, não é fácil. É um momento novo para todo mundo, né? Mesmo os governantes, os países mais modernos, mais atualizados, né? Mais top aí do mundo, estão perdidos em meio a essa situação. Ninguém sabe o que fazer ainda, né? Então muita gente tem dado pitaco, tem dado sugestões: toma esse remédio, vamos abrir isso, vamos abrir aquilo, mas ninguém sabe realmente o que fazer. Em meio a isso é preciso ter paciência, né? Nesse primeiro momento, ao lidar com os familiares, ao lidar com aqueles que estão ao nosso redor, você que está trabalhando, precisa também ter paciência com as pessoas do seu trabalho, né? A gente precisa entender que é importante. Para quê? Para que você mantenha a saúde mental e espiritual, né? Também é preciso ter paciência com a sociedade, né? A sociedade, de maneira geral, ela está sofrendo. E aqueles que não são crentes sofrem muito mais, porque não tem, né, o suporte, o apoio de Deus e do Espírito Santo para lidar com esse momento difícil. E nós que somos crentes também sofremos às vezes, porque perdemos a perspectiva de que temos um Deus que está ao nosso lado. Então tenha paciência com as pessoas ao seu redor. No âmbito político também é necessário ter paciência, porque os políticos nada sabem. Nunca fizeram nada de bom, né? Não tem político bom. Eu, pelo menos, sempre falei isso. Não tenho político de estimação, para mim ninguém presta. Eu acho que a pessoa, se ela é política, ela tem que trabalhar pelo outro,
E é muito difícil a gente ver isso, né? São artimanhas, são manipulações. Então a gente precisa ter paciência, porque a gente não tem como mudar o sistema político agora. A gente não tem como mudar o sistema econômico agora. Então é preciso saber esperar, né? É preciso saber esperar para saber lidar com esse momento. Muitas pessoas hoje têm procurado aí agir de maneira violenta, né? Outros criticando, outros não fazendo nada, né? Tipo, precisa agir de alguma forma, mas agir de acordo com aquilo que respeita os valores da Bíblia. Então é preciso ter paciência para ouvir o que Deus quer de cada um de nós em relação à participação política. É importante uma ação, né? É importante o protesto, é importante, né, demonstrarmos nossa indignação, né, com a corrupção, com a maldade, com a violência, mas a paciência é importante para também esperar e entender o que Deus quer de cada um de nós. Não ficarmos de braços cruzados, mas ao agirmos, agirmos de acordo com a vontade de Deus e não com os nossos impulsos. Então, a paciência é importante para lidar com a família, com a sociedade, com o âmbito político que a gente se encontra. Alguns significados, né, que a gente tem aí da ideia de paciência. Ela pode significar a ideia de tolerância, resignação, né? Texto de Lucas 21, 19, eu vou ler aqui para você, ele vai dizer o seguinte, Lucas 21, 19 diz assim, ó, com vossa constância ganhareis vossas vidas. Aqui, o termo paciência é traduzido por constância, ou seja, é alguém que está sendo tolerante, é alguém que está sabendo esperar, né? Que está agindo de maneira constante, ali segura, né? Sem tomar atitudes que sejam aí pelo impulso, né? Então a gente precisa nesse momento ser tolerante com a limitação das pessoas que estão ao nosso redor, né? Os políticos têm limitações, né? Então a gente precisa saber lidar com isso, né? Os médicos estão tendo limitações, né? A gente está vendo aí grandes cientistas aí sem ter uma resposta direta e objetiva sobre o problema hoje que é o coronavírus, né? Que é essa doença. E com isso, o que acontece? A gente não cai naquela ideia de querer que as coisas aconteçam já, aconteçam agora, né? Nesse momento. A gente precisa ter paciência, tolerância. Entenda, não é passividade, não é baixar a cabeça, não é simplesmente concordar com tudo que o político diz, não é simplesmente concordar com tudo que a mídia diz, mas é saber que tudo tem o seu tempo e Deus está agindo em meio a isso. Para quê? Para que você não fique aflito e aflita, ansioso e ansiosa, certo? Segundo o texto vai falar sobre essa ideia de tolerância, vai dizer o seguinte, em tudo nos recomendamos, como ministros de Deus, com muita paciência, em meio a tribulações, penúrias, angústias, açoites, prisões, motins, fadigas, vigílias e jejuns. E aí vai seguindo o texto aqui. Nesse texto, Paulo orienta, né, para que, em meio às tribulações da vida, nós possamos ter paciência. Não é passividade, não é baixar a cabeça, mas é saber esperar, porque tudo tem o seu tempo. Então, de repente, a gente não consegue reagir agora. Mas, por exemplo, está vindo aí as eleições. É o momento que nós teremos para reagir a esse quadro político de corrupção que a gente se encontra, né? É a maneira correta, inclusive, de agirmos, né? E não adianta a gente ficar reclamando, ficar ansioso, ficar aflito agora, que agora não tem, que depende de mim, de você, não depende muito. Vamos para a rua protestar, né? Aí tem o contágio, tem esse monte de coisa. Então é preciso saber esperar e entender o que Deus quer de cada um de nós. É importante. Então a paciência ela pode significar tolerância, resignação. Não é baixar a cabeça, não é concordar com o que é errado, mas saber esperar que tudo tem o seu tempo. Chegará o tempo de realmente agirmos. No caso dos políticos, nós agiremos na hora de votar. Vote direito, escolha direito, né? A maneira que nós temos de agir e reagir a esse quadro de maldade, de violência, de tanta coisa errada que nós temos visto. Em relação à sua família, né? A gente está todo mundo nervoso, ansioso, preocupado. Né? Seja tolerante, sabe esperar. Entender que as pessoas têm limitações. Não adianta você falar, você querer dar bronca quando está todo mundo nervoso, né? Então, seja tolerante com os erros, com as falhas, com as limitações daqueles que estão ao seu redor.
porque nós também erramos, você também erra, né? Uma outra ideia que o texto vai nos dar sobre paciência é persistência e perseverança. Então, a pessoa que é persistente, né, que é perseverante, ela também pode ser vista como uma pessoa paciente. E o texto de Romanos, capítulo 2, verso 7, ele vai dizer o seguinte: aos que buscam glória, honra e imortalidade, perseverando nas boas obras, vida eterna. O que Paulo aqui está querendo nos ensinar, né? Que a perseverança, a persistência, né? Que a paciência, ela é aquela característica do crente. Então, você é um cristão, você é um servo, uma serva de Deus. Então, você precisa continuar perseverando, persistindo, né? Perseverando e persistindo de que maneira? Vivendo os valores do reino, em meio a uma sociedade malvada, egoísta, né? Nós temos visto aí pessoas roubando, né, em meio à pandemia, né? Gente que não consegue vaga em hospital, a gente tem visto a mídia, né, fazendo, deturpando números, o governo deturpa números, a gente não sabe mais o que acreditar em meio a tudo isso. A mentira, né, é muito comum, né? Cada um interpreta um fato de uma maneira, né? Eu e você precisamos ser perseverantes em meio a tudo isso, porque a perseverança, porque a persistência é a característica daquele que é servo e serva de Jesus Cristo. Eu e você temos uma vida nova, uma vida que não termina aqui. E essa vida que nós temos em Cristo, nós continuamos firmes, persistentes, pacientes. Lembrando mais uma vez, ser paciente não é baixar a cabeça. Ser paciente não é concordar com tudo. Ser paciente é saber que os outros têm erros, é entender, ser tolerante com a limitação dos outros, mas não se contaminar com o erro dos outros. Então, você e eu precisamos perseverar, persistir nos valores do reino. Amor, perdão, compaixão, misericórdia, paz, longanimidade, bondade, né? Esses valores, nós precisamos vivê-los, né, constantemente, perseverantemente, persistentemente. Isso é ser paciente. Uma outra ideia, né, que o texto vai mostrar sobre paciência é que ela é parte do caráter cristão. Lá em Tiago 1,4, a gente lê o seguinte. Tiago, capítulo 1, verso 4, ele vai dizer: ó, a paciência torna a obra perfeita, e assim sereis perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. O texto de Tiago é um texto muito prático, né? Muito direto, muito objetivo. Ele vai falar sobre ações e valores que nós devemos ter para que realmente possamos dizer que somos cristãos. E a paciência, essa paciência que entende que os outros erram, que os outros também precisam, né, ser perdoados. Essa paciência que nos faz ser perseverantes e persistentes em meio ao mundo mau, em meio ao mundo corrupto, em meio a tanta indiferença. Ela é parte do nosso caráter. Se você de repente está, Ricardo, pô, sinceramente, estou nem aí, então vou pegar a arma, vou dar tiro em todo mundo. Ora, meu irmão, ora, fala com Deus, né? Abre teu coração, né? Não deixa, né, com que a maldade, essa violência tão presente aí no nosso meio, ela venha te contaminar. Porque como crentes, como cristãos, nós temos uma nova vida. Uma vida que é moldada pelos valores de Cristo, não pelos valores da sociedade. O nosso caráter é outro. E parte do nosso caráter é a paciência em Cristo Jesus. E um último texto aí, 2 Tessalonicenses 3:5, né? Ele vai falar sobre a ideia da paciência, que pode ter aí alguns significados. E é sempre importante, né? Você sabe que o texto do Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, né? E sempre que a gente traduz o texto, né, podem ser dados vários significados a uma palavra, dependendo da intenção, da doutrina, do autor. E é sempre importante a gente estar estudando, né, a Bíblia, estar ouvindo boas pessoas, né, para que a gente não interprete o texto bíblico de maneira inadequada. E o termo para paciência, você está vendo aqui que, dependendo do texto e do contexto, ele pode ser usado, né, de várias maneiras. Agora, em nenhum momento que a gente lê aqui, paciência é baixar a cabeça para aquilo que está errado. Eu tenho que ser paciente, né? Então vou deixar o corrupto roubar e vou cruzar os braços. Né? Então vou deixar a pessoa ser violenta e vou cruzar os braços. Não, a gente tem que reagir, tem que protestar. Mas
no tempo certo e da maneira correta, porque nós temos um caráter que é diferente da sociedade, né? Não devemos deixar de falar, de denunciar, né? De dizer que não concordamos com aquilo que está errado, né? Seja na família, na sociedade, na política, no emprego, né? Mas entenda que você precisa treinar, né, a sua mente, o seu coração, para saber entender o tempo e a maneira e que tudo isso está acontecendo e às vezes você não tem controle. Então a paciência ela ajuda a lidar com o outro e também a termos equilíbrio emocional. Então é importante. Se você não está conseguindo ter isso, ora, fala com Deus, busca Deus aí, com certeza ele vai te ajudar a você ter um espírito, né, virtuoso, né? Um espírito aí onde a paciência possa fazer parte e você saber como agir, como reagir, né? Isso é muito importante. Então, segundo a Tessalonicenses 3:5, o Senhor dirige as vossas consciências para o amor e a paciência de Cristo. Aqui o termo paciência pode estar nos dando 3 ideias. Primeiro, precisamos saber esperar por Cristo. É importante, né? Nós estamos aqui caminhando nesta terra, né? Somos passageiros, turistas aqui. Nós precisamos esperar a volta de Cristo, né? Não de maneira subserviente aos poderes que estão aí, né? Mas sabendo que Cristo voltará. Então precisamos saber esperar, né, a volta de Cristo. Segunda ideia é que nós precisamos aprender a lidar com os sofrimentos. Todo mundo sofre, todo mundo fica doente, todo mundo fica desempregado, todo mundo passa por problemas. Então nós precisamos aprender a lidar com os sofrimentos. Não simplesmente aceitar de qualquer maneira os sofrimentos, mas saber que você vai sofrer. E não é porque você está sofrendo que você é pior ou diferente, né, das outras pessoas, ou que Deus está te castigando. É saber que você está vivo. Todo mundo sofre, né? Então entenda, Cristo sofreu, que era perfeito, né? Filho de Deus, o Deus entre nós, ele sofreu. Imagina eu e você, né? Então a paciência nos ajuda a entender que o sofrimento faz parte. A gente precisa aprender a lidar com ele, porque ele vai acabar um dia, né? Até como eu costumava falar lá na igreja, né? Sofrimento vai acabar, com certeza, mesmo que você tenha que morrer para isso, né? Que aí viveremos eternamente. Mas acabará, né? O sofrimento não é para sempre. Então, aprendamos a esperar em Cristo e que ele nos ajude a lidar com aquilo que não controlamos. O que você controla, beleza, peça sabedoria a Deus, Deus vai te ajudar a resolver. O que você não controla, espere Deus agir. Não adianta você fazer, né, arrancar os cabelos, se não depende de você. E a terceira ideia é esperar a ação de Deus, né? Tem a ver aí com isso. Muita gente, às vezes, fala o que não deveria, age da maneira que não deveria, que não sabe esperar na ação de Deus. Quantos erros já cometemos em nossas vidas por agir de maneira de impulso, né? E aqui o texto de Tessalonicenses também nos desafia a esperarmos a ação de Deus. Não é fácil, não é simples, não tem uma fórmula, uma receita para isso. Mas a paciência é uma virtude, meus irmãos e irmãs. A paciência é algo que eu e você precisamos para lidar com esse mundo mal, corrupto, tão conturbado que estamos vivendo nesse momento. Tenha paciência com a sua família. Tenha paciência com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Né? Tenha paciência com as pessoas que estão próximas de você. Tenha paciência com você mesmo. Vai ter dia que você vai acordar e não vai querer sair da cama. Vai ter dia que você vai estar feliz, vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar meio desesperado, meio desesperada, vai ter dia que você vai estar bem. Tenha paciência, você também não é perfeito, né? Então tem dias que a gente está mais para baixo, tem dias que a gente está mais para cima. O que não pode acontecer é você estar sempre para baixo, né? Tá sempre triste. Aí procure ajuda, né? Me liga, né? Procura um psicólogo, né? Vai ao médico, sei lá, faz alguma coisa. Mas você não pode ficar para baixo sempre. Tenha paciência com você também, né? Porque somos limitados, somos homens e mulheres, né? Somos seres humanos. E ninguém na nossa geração, né, passou aí por algo tão pesado dessa maneira, né? Tem até uns memes aí na internet que fala da rainha da Inglaterra, né, que superou 2 guerras mundiais, né, passou pela gripe espanhola, passou isso e tal. Mas são poucas pessoas que, como ela, conseguem superar isso, né? Mas na posição dela, né, como rainha, como membro aí da realeza, com certeza não foi como eu e você estamos passando, né?
Tem muita gente que está com limitações financeiras aí nesse momento, limitações de saúde, e realmente é difícil. Então, tenha paciência com você também. Né? Entenda que você é ser humano, né? A vida não é simples, não há uma receita para isso, mas Deus está presente. Deus está presente, Deus continua agindo em nossas vidas, então seja perseverante, persista, né? Não desista de ser um servo e uma serva de Deus. Espere que Deus continuará a agir. Eu não vou dizer que Deus vai agir, não, porque Deus já agiu, está agindo e continuará a agir. Por isso eu e você ainda estamos aqui. Valeu? Então, lembre-se, paciência é uma virtude, é algo que precisamos exercitar a cada instante, a cada dia. Isso aí. Abraço, bom dia, boa noite, boa madrugada e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, né, evite aglomerações. Né? Em breve, espero aí que possamos estar nos reunindo novamente. Valeu!